Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Graças a Deus, aqui estamos em mais um tempo das nossas vidas, pela bondade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Capítulo 6. Uma história muito conhecida, a história de Noé. Vamos meditar um pouco nessa história que é conhecida por todos nós. Nós estamos em um tempo que eu chamo de perseverança. Perseverar é uma realidade bem complexa, por conta de muitas coisas que ao longo do caminho, ao longo do tempo, acabam acontecendo. E hoje meditaremos aqui com a história de Noé, algo muito importante sobre perseverança. Capítulo 6 do livro de Gênesis, a partir do versículo 11, o texto diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie. Farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida, e leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. O primeiro versículo do capítulo 7 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. A história de Noé é uma história marcante e revela o quanto precisamos não apenas de fé, mas de uma fé perseverante. Vamos meditar hoje em 2 coisas simples. A primeira coisa: precisamos caminhar em fé, pois mesmo você sabendo disso, você pode desanimar, você pode esmurecer, você pode se sentir abatido, você pode sofrer várias coisas ao longo do caminho que, apesar de você ter fé, nem sempre caminhar em fé ou perseverar é fácil. E uma segunda coisa: precisamos potencializar a nossa fé com perseverança. São 2 coisas que Noé aqui acabou fazendo, e coisas que não são simples e fáceis. Por quê? O texto não diz, mas a história diz que Noé levou entre 80 a 120 anos apenas na construção da arca.
sendo que ele ficou dentro da arca no máximo por 3 meses, entre 3 e 5 meses. Então, nós vemos que ele passou uma vida inteira fazendo uma construção para ficar no máximo 5 meses dentro. Veja que caminhar em fé não foi fácil, perseverar também não foi fácil, e ele teve que potencializar a fé dele com perseverança, justamente para seguir firme ao longo desses anos todos. Então, a primeira coisa, nós precisamos caminhar em fé. Estamos aqui há 1 ano. Nesse mesmo mês, o ano passado, nós estávamos diante de um desafio, nós estávamos enfrentando, digamos assim, a dúvida, a incerteza, o medo de muitas pessoas, inclusive das pessoas responsáveis por esta obra. Por quê? Porque não é simples e fácil alguém chegar e dizer, olha, eu vou assumir aquela obra ali, não deixa parada, vamos dar seguimento. É muito fácil na teoria você chegar e se mostrar, se apresentar, mas para quem tem a chave, nem sempre é fácil. Principalmente quando ouvimos muitas coisas desagradáveis, mas nós acreditamos na visão, acreditamos no propósito e aqui estamos. Assumimos um compromisso há 1 ano atrás e caminhar em fé não é simples e fácil por causa não do compromisso assumido, mas dos desafios ao longo do caminho. Ter fé não é difícil, e por quê? Porque todo ser humano, ainda que não reconheça, tem fé. Fé é acreditar em algo que não existe e que pode existir. Todos os dias as pessoas vivem suas vidas acreditando que algo melhor vai acontecer. E tem pessoas que não acreditam nisso. Então, acreditar ou não acreditar quer dizer uma coisa: temos fé. Por exemplo, tem gente que tem medo. O medo é um tipo de fé, porque o medo não existe. Ou melhor, aquilo que dá origem ao medo não existe. Por exemplo, teve um zum essa semana que vinha alguém aí atacar as escolas. Pois é, criou-se um medo muito grande, mas existiu? Não, então é um tipo de fé, só que em algo que não existe. Da mesma forma, a nossa fé, que é em algo ou alguém que existe. Então, todo ser humano, ainda que não acredite, tem fé. Agora, nem sempre damos um propósito ou um sentido a essa fé. Nem sempre caminhamos da forma certa com essa fé. Caminhar em fé é diferente. Por quê? Porque caminhar em fé é ir além da existência da fé, além do sentimento de fé. É praticar intencionalmente a fé existente a ponto do poder dela se manifestar, apesar e independente das circunstâncias. Noé, por exemplo, fez isso. Só para você ter uma ideia, nunca tinha chovido na época de Noé. Um vapor subia da terra e irrigava toda a terra. Então, Noé sequer sabia o que era chuva. O povo, pior ainda, só que Noé não recebeu uma palavra que vinha chuva. Recebeu uma palavra que vinha um dilúvio. Se chuva já assusta, imagina um dilúvio. O céu hoje, a gente vindo agora de tardezinha, para essa região aqui, estava extremamente escuro. Eu falei com o Moni, rapaz, parece que para o lado de cá chove mais do que para o lado de cá. Porque as nuvens para o lado de cá, elas escurecem mesmo. Se olhando essa nuvem aqui, que é apenas uma chuva, independente da força da chuva, já dá uma certa angústia na perspectiva de que temos que nos preparar, imagina sabendo que viria um dilúvio. Então, essa era a realidade, e Noé teve que aprender a caminhar em fé. Caminhar em fé é um processo. Ele começa quando passa todo o entusiasmo, toda a empolgação, toda a vontade de fazer as coisas, e principalmente quando fica apenas a verdade, a realidade e as difíceis circunstâncias que se impõem e nos leva a atitudes sóbrias e que exigem de nós uma postura firme. Como é isso? Veja,
Começamos, por exemplo, no mês de abril do ano passado, empolgados. Todo mundo estava empolgado, nós aqui e o povo também que esteve aqui. No dia 29 e 30 de abril, a igreja estava cheia e todo mundo falando muita coisa, profetizando, até um pastor de fora estava aqui pregando. Mas no dia 1º de maio não tinha ninguém aqui. Estava todo mundo empolgado no dia, mas um dia depois parece que a empolgação já tinha passado. Por quê? Porque a realidade sentimental, emocional passa e o que fica é a realidade dura e difícil para ser enfrentada. Noé começou debaixo de uma empolgação muito grande, mas imagina ele começar a cortar madeira para construir aquele monstro gigante. E aí vinha um sobrinho dele falar: tio, tem certeza que vale a pena fazer isso? Viu um irmão dele falar: rapaz, você está gastando sua energia em algo porque ouviu uma voz de uma coisa que não existe, que vai existir? Tem certeza? Então, passa toda a empolgação e entusiasmo e o que fica é a realidade para ser superada. E como é que ele supera esta realidade? Caminhando em fé a partir da perseverança. Eu tenho que perseverar por quê? Porque eu preciso acreditar que aquilo vai acontecer independente da realidade que eu enfrento. Eu preciso seguir independente do que os outros pensem, do que os outros achem, da opinião alheia. Por quê? Porque se Deus falou, está selado e ponto final. Ninguém ainda que queira impedirá a ação do Senhor. Toda caminhada começa com uma grande alegria e empolgação, porém, é no meio dela que descobrimos o quanto vale ou não a pena seguir. Depois do passar do tempo, diante do esforço, tendo que enfrentar diversas batalhas, já não temos tanta alegria e empolgação, mas temos um alvo, e é isso que é o mais importante. É por causa desse alvo que precisamos perseverar na nossa caminhada de fé. Falei para a Moni mais cedo aqui, quando chegou aqui, contemplou o cenário. Vocês viram a foto que eu postei de abril de 2022 e a foto de sábado, que eu tirei no sábado essa foto. Tem uma foto mais exata que eu vou postar semana que vem, do dia 26 de abril. No dia 26 de abril do ano passado eu tirei uma foto aqui, a parede já não estava crua, estava com a cortina aqui e tudo mais. O que é que nos faz caminhar? É acreditarmos naquilo que vai acontecer. O problema é que nem todo mundo acredita. Então, como nem todo mundo acredita, a maioria das pessoas que não acredita ficam apenas na plateia. Só que alguns desses que não acreditam geralmente se opõem. Começam a lançar palavras de dúvidas, começam a desconfiar, começam a contrapor. E é aí que vem a nossa dificuldade em seguir, e Noé acabou enfrentando essas coisas. Por quê? Porque começamos com um propósito, começamos com um objetivo, só que nem todo mundo acredita nisso. Por quê? Porque geralmente as pessoas olham para nós e acham que nós não somos capazes. É muito fácil julgar um desses meninos que cantam aqui e dizer: não, eles não são capazes por causa disso, daquilo outro. Só que vocês que conhecem eles melhores do que eu, podem experimentar por ver de janeiro para cá como eles se desenvolveram. Agora, para apontar o dedo, tem muitos, mas para chegar aqui e falar parabéns porque você está se desenvolvendo, não tem. São 10 para dizer: olha, precisaria cantar melhor assim, melhor assado. Mas para alguém dizer: não, continue porque você vai chegar lá e vai ser aperfeiçoado, não tem. É melhor as pessoas criticarem do que chegar e falar: tem talento, continue. Porque eu poderia aqui fazer análises dos meninos e trazer um jugo muito grande, mas vai adiantar o quê? Se eles estão sendo preparados. Ninguém começou sabendo tudo. E aqueles que sabem tudo continuam errando, porque ninguém é perfeito. Então nós precisamos perseverar, ter uma caminhada em perseverança por causa de um alvo, de um foco, de um objetivo. E Noé, ele enfrentou isso, seguiu firme mesmo sem empolgação.
mesmo sem alegria, porque às vezes fazemos o que precisa ser feito com o coração triste. Às vezes seguimos com o coração vazio. Às vezes temos que estar aqui sem um pingo de vontade. Mas por que estamos? Porque entendemos a importância da perseverança. Eu posso falar isso para vocês com propriedade. Diante do cenário que eu me encontro nesse mês, olha que é um mês até que eu gosto, por causa do meu aniversário, a minha vontade humana seria não estar aqui, não por causa da realidade daqui, mas por causa das pessoas que não movem uma palha e ainda apontam o dedo. Só que o que eu entendo, eu posso perseverar. Então nós precisamos na nossa caminhada desenvolver a perseverança, ou melhor, mais do que ter fé, acrescentar a essa fé, perseverança. Por quê? Porque Noé enfrentou esse desafio e não foi fácil. Só um motivo, você leu no texto, se você acompanhou a leitura, o texto diz que toda a terra estava corrompida. Noé tinha família, não era só ele, esposa e filhos. Ele tinha parentes e todos estavam condenados, sentenciados à morte pelo dilúvio. Então, ele tinha que ter um foco de construir a arca, sabendo que a sua família morreria. Por quê? Porque não quiseram perseverar e seguir o mesmo caminho que ele. Caminhar em perseverança não é fácil, mas é preciso. Se nós temos convicção daquele que nos chamou, se nós temos uma promessa, se Deus nos escolheu, é preciso, independente do que os outros pensem, do que os outros façam, do que os outros falem, da opinião alheia. A questão é, como acreditar, por exemplo, que vai chover, ter um grande dilúvio, se ao olhar para o céu durante muito tempo, o que se vê é apenas algumas nuvens ou o sol brilhando forte e o calor esquentando o corpo. Perseverar não é simples e fácil quando a vida impõe realidades difíceis. Com certeza, há uns 2 dias, 3 dias atrás, você sentiu um calor insuportável. Eu conheço algumas pessoas que acordaram 2 horas da manhã para tomar um banho. Eu acordei suado e botei o ventilador na minha cara para melhorar e não melhorou muita coisa não. Foi que eu tive mais certeza que eu preciso de um ar-condicionado na minha casa. Então, como eu vou perseverar acreditando que o frio vai chegar se a realidade que eu enfrento é de calor? Não é fácil perseverar. Só que quando eu acredito que aquele que falou é fiel e sigo perseverando, não importa o que a vida coloca diante de mim. Eu já falei isso aqui outro dia, é o mesmo caso de Abraão. Ele recebe uma promessa que será pai de nações. Só que ele olha para o lado e descobre que a sua esposa é estéril. Pior do que isso, além de estéril, já é velha. Então ele está diante de uma causa impossível, porque ela é estéril. Depois descobre que ela é velha, é impossível uma mulher com 90 anos gerar. Só que quem prometeu é fiel, e por causa disso ele caminhou firme, esperou e desfrutou da promessa. Mas vamos seguir. Primeira coisa, precisamos caminhar em fé, acrescentando na nossa caminhada a perseverança. Segunda coisa, precisamos potencializar a nossa fé com perseverança. Temos uma fé, essa fé precisa ser fortalecida com perseverança. Pergunta simples: como você chegou aqui hoje? Eu tenho certeza que você tem 1000 motivos, ou teve ao longo da sua caminhada, para desistir, desanimar, olhar para trás, se entregar às tristezas e vazios da vida. Mas aqui está você. Você suportou muita coisa, enfrentou muita coisa, teve que se calar muitas vezes, engolir muito sapo, você teve que suportar, às vezes, palavras da sua própria família. Mas aqui está você. Talvez hoje a sua família olha para você e valoriza você, mas talvez lá atrás ela já te desprezou. Só que você não desistiu. Por quê? Porque perseverança é isso. O que nós precisamos fazer é acrescentar à nossa fé essa perseverança. Porque fé todos nós temos.
Mesmo tendo fé, nós pensamos em desistir. Mesmo tendo fé, desanimamos da caminhada. Mesmo tendo fé, as circunstâncias da vida falam mais forte e mais alto ao nosso coração. Mesmo tendo fé, nós temos dificuldade em seguir. E por que seguimos? Porque existe algo chamado perseverança que diz: vai valer a pena. Se esforce um pouquinho mais e não pare. E é isso que nós precisamos acrescentar à nossa fé. A perseverança se manifesta nesses momentos, nos momentos difíceis, para fortalecer a nossa fé e nos impulsionar a seguir, mesmo quando temos vontades e motivos para desistir. E olha que motivos é o que não falta. Se fizermos uma análise real, não falta motivo para nós desistirmos, mas aí vem a perseverança e diz: continue mais um pouquinho. Vai valer a pena. A nossa fé precisa todos os dias de uma substância resistente ao tempo, resistente às pressões, resistente às circunstâncias da vida. A nossa fé precisa da força da perseverança, pois é a perseverança que extrai de nós a força necessária para seguirmos firmes para o propósito. Eu tenho um propósito. O que tem na minha frente um grande gigante. A minha fé desanima por causa do que eu vejo. Aí a perseverança diz: enfrente o gigante, porque você é mais forte do que ele, pois há um Deus que te fortalece. Então, por causa da perseverança que fortaleceu a minha fé, eu prossigo e descubro o poder sobrenatural da fé. É assim que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Se entendermos o quanto valerá a pena seguirmos firmes, não vamos parar, apesar de termos vários motivos que nos levam a isso. E todos os dias nós encontramos diversos motivos, e olha aqui, dos piores. Mas se nós entendermos que existe um propósito, e o propósito é maior, nós não vamos parar. E para caminhar para o final, eu quero apenas te dar um motivo para você perseverar. E talvez tenha sido por causa desse motivo que Noé trabalhou firme e duro. Talvez por causa desse motivo Noé não desanimou nem pensou em desistir. Vão lutar contra você, vão tentar te abater, muitos não vão te aceitar e outros irão te rejeitar, mas os céus te escolheu e tudo que você precisa é seguir firme e perseverante, olhando para o autor e consumador da tua fé, porque quem prometeu é fiel e garante. Persevere, ainda que te julguem pelo seu passado, ainda que falem daquilo que você fez lá atrás, lembre-se disso, você não está mais lá e você não é mais o mesmo. E ainda que te julguem no presente, se Deus pelo sangue dele te justificou, não há mais condenação sobre a tua vida. Por isso, em nome de Jesus, persevere. Noé enfrentou um cenário onde todas as pessoas estavam contaminadas, e essa contaminação, sabe o que era? Era de não aceitar ninguém impuro. Por quê? Porque se eu estou contaminado, toda pessoa que chega, eu vou querer contaminar também. O cenário era totalmente caótico. E sabe o que é mais interessante? É que Deus falou, se revelou e entregou a promessa para Noé. Porém, a promessa dele alcançava toda a sua família. Noé trabalhou firme durante todos esses anos. Noé perseverou suportando todo tipo de pressão, porque ele queria uma coisa: a salvação da sua família. Esse deve ser o maior motivo para nós perseverarmos. O que é a salvação da família? Deus se apresenta aí para Noé e diz: olha, o futuro é esse aqui, ó. Daqui a 100 anos vai vir um dilúvio sobre a terra e você vai estar lá e vai ver esse dilúvio.
Porém, você está debaixo de uma promessa, só que essa promessa não é tua, essa promessa é para toda a sua casa. Então, vamos aqui traçar um caminho para você não ser pego por esse dilúvio. Qual é o caminho? Constrói uma arca. Dentro dessa arca vai entrar você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Ah, Senhor, mas os meus parentes que estão debaixo dessa promessa, se eles quiserem, eles vão entrar, mas se não quiserem, paciência. Porém, obedeça, prossiga e persevere, se você deseja no futuro a salvação da sua família. Nós estamos aqui e parece às vezes ser difícil de acreditar que Deus vai transformar aqueles que nós amamos. Só que se caminharmos em perseverança e não desanimarmos, suportando a pressão do tempo, nós vamos viver a promessa. O que às vezes traz desânimo é que nós, infelizmente, temos dificuldade em perseverar. Por quê? Porque nos detemos ao que vemos, ouvimos e sentimos. Quantos desses filhos de Noé, por serem mais novos, por não terem ouvido o que Noé ouviu, porque Deus falou foi com Noé, não falou com seus filhos. Quantos desses filhos, os 3, não chegou para o pai e falou: pai, tem certeza que isso vai acontecer? Imagina no calor do meio-dia eles carregando madeira e dizendo: pai, será mesmo? E Noé falando: calha a boca, embora carregar madeira e construir a arca, porque senão tu vai morrer também. Perseverar, irmãos, não é simples e fácil, mas é necessário. Por quê? Porque um motivo simples: a salvação da nossa família. Não é só a salvação da nossa família, é a reconstrução do mundo a partir daquilo que nós fazemos. Eu ouvi um professor essa semana falando algo incrível. A tendência do mundo é piorar. Literalmente é piorar. O mundo caminha de mal a pior. Se você pega todos os cenários do mundo, é só piora. A tendência é piorar mesmo. Só que, qual é o meu papel? O meu papel é ser luz a esse mundo caótico. Então, se eu sei que o mundo está de mal a pior, eu quero que a luz de Cristo brilhe através da minha filha para que ela faça a diferença. Por quê? Porque senão eu vou interromper a minha vida e interromper a vida dela. Se Deus me colocou aqui e lançou sobre mim uma promessa, essa promessa não é só para o presente, é para o futuro. E essa promessa alcançará os meus. Só que isso vai depender de como eu caminho. Por isso que nós precisamos caminhar perseverante. Persevere, porque o futuro da sua família, a condenação ou salvação dela está em você seguir firme e não desanimar. Parece até difícil de acreditar, mas é a verdade. Se Noé desanimasse, o futuro da humanidade, não só da família dele, da humanidade estava comprometido. Porque primeiro ele salva a família, mas a partir da família muda o mundo. Constrói uma realidade de mundo muito melhor. Temos motivos de sobra para desistirmos. Não temos ajuda, as pessoas não nos apoiam, as injúrias, calúnias, ofensas e zombarias são grandes. Passamos por diversas traições. Quem poderia nos ajudar, infelizmente, nos deu as costas. Mas um motivo é forte o suficiente para, apesar de tudo que passamos, não desistirmos. A salvação da nossa família. Por isso, persevere, porque toda a sua casa depende da força que você tem, da força da sua perseverança, que não é fácil, mas é preciso. Noé perseverou e no final a sua família entrou na arca e foi salva. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que valeu a pena. Porque dentro da arca, ele pôde olhar para o mundo e dizer: realmente eu fiz a escolha certa. Talvez nem ele acreditasse direito, porque parece ser uma loucura. O mundo, quando olha para essa realidade aqui, diz: é loucura. 7 horas da noite, o que eu posso fazer é ir para uma festa, para um baile, ir para a praça. E aqui nós estamos. É loucura. Deixa o futuro chegar. Porque quando o futuro chega, nós descobrimos o quanto é importante ou melhor estar aqui. Porque a escolha é certa, ainda que as minhas emoções duvidem disso.
Dentro da arca, Noé pôde ver que valeu a pena todo o sacrifício, esforço e renúncia. E mais, diz a Bíblia, depois que você lê o capítulo 7 todo, diz a Bíblia que Deus que fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, não, foi Deus. Sabe por quê? Porque talvez tinha muita gente lá gritando Noé, imagina, o pai dele lá gritando Noé, o pai dele não. Os irmãos dele, o pai dele foi salvo. Os irmãos dele lá gritando, abre! Tu acha que Noé não ia abrir? Só que Deus fecha por quê? Porque todos nós temos a oportunidade aqui. Ainda que amemos e queiramos a salvação do outro, é individual. Eu não posso fazer pelo outro aquilo que compete a ele fazer. Cada um faz a sua escolha aí, pagará um alto preço por causa disso. Nem sempre vamos entender os caminhos do Senhor e a forma dele agir. Na maioria das vezes vamos questionar a ação dele e em alguns momentos iremos duvidar. O importante é não pararmos a nossa caminhada, mas perseverarmos acreditando que ele sempre tem o controle de tudo e que no final vai valer a pena. Por isso, persevere. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei que às vezes nós seremos confrontados de uma forma difícil e avassaladora. Eu sei que a realidade da vida vai falar muito forte ao nosso coração, nos dando motivos de fato para nós desistirmos. Mas é por isso que precisamos perseverar. Porque a perseverança vai resgatar em nós o quanto vai valer a pena. Por quê? Porque a perseverança nos mostra o futuro. O futuro que ninguém viu, mas que nós ouvimos. O futuro que ninguém viu, mas que Deus nos revelou. O futuro que traz dúvidas e incerteza para os outros, mas que nós que experimentamos a graça de Deus, temos certeza que isso vai acontecer. Por isso, em nome de Jesus, irmãos, persevere. Não é fácil, tenha certeza disso. Mas é preciso, e principalmente no cenário que nós enfrentamos.